Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar um novo módulo, que é o módulo de segurança, saúde e higiene no trabalho, tá? Então, esse módulo, ele trabalha muito sobre segurança do trabalho, os cuidados que a gente precisa ter para a gente evitar acidentes de trabalho, né? Também o que a gente faz depois que acontece um acidente de trabalho. Mas a gente vai perceber que várias mudanças, várias atitudes preventivas de segurança, de saúde, a gente pode estar evitando vários acidentes de trabalho e também a maioria das doenças do trabalho, ok? Então, o objetivo desse módulo é conhecer as normas de segurança do trabalho, conscientizar-se da importância da manutenção da saúde e da higiene, ressaltando também a sexualidade e a prevenção do uso de drogas. Então, esse módulo a gente vai trabalhar segurança do trabalho, né, acidentes de trabalho, doenças do trabalho. Vamos trabalhar sobre saúde e higiene, que envolve também a parte de drogas e sexualidade. Então, para a gente começar, vamos pela parte de segurança do trabalho. Eu vou estar enviando para vocês, para chegar essa semana as apostilas, e enquanto isso, eu vou estar enviando em PDF também para vocês estarem consultando a apostila. Porque no caso desse módulo, na parte de segurança do trabalho, vocês vão estar precisando ocupar a apostila, tá? Para que vocês consigam consultar na hora de fazer os exercícios. Então, eu vou mandar no grupo ela em PDF, vocês abram ela no celular ou quem tiver computador e vão consultando ela para vocês estarem respondendo as atividades, ok? Então, a atividade principal da área de segurança do trabalho, ela é a prevenção, bem como administrar os riscos ocupacionais, minimizando o aparecimento de doenças originadas pelo desenvolvimento das atividades, como, por exemplo, a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, que é uma doença proveniente da ocupação que a pessoa tem no trabalho. As etapas de um programa de segurança do trabalho. Primeiro, estabelecimento de um sistema de indicadores e estatísticas de acidentes. Então, eles vão fazer um levantamento por setor. Quantos acidentes aconteceram no último mês, nos últimos 2 meses, 3 meses, 6 meses, tá? Depende qual a forma escolhida pelo profissional para fazer isso. Depois, o número 2, desenvolvimento de sistemas de relatórios de providência. Ok, aconteceu o acidente, o que a gente faz agora? Número 3, regras e procedimentos de segurança. O que a gente vai estar colocando de regra para evitar que aquele acidente aconteça? E número 4, tem que ter uma recompensa. Então, a maioria das empresas, elas trabalham dessa forma. Existe um grupo de pessoas que vocês vão estar vendo mais para frente, que fazem parte da CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E geralmente as empresas aqui da região, elas acabam recompensando o funcionário pelo fato do setor dele não ter tido nenhum tipo de acidente de trabalho no último mês, nos últimos 2, 3, 6 meses, enfim, ok? Então, primeiro, definição de acidente. Isso aí vocês vão ter que ter muito claro na hora de fazer as atividades ao longo do módulo. Então, primeiro, acidente é um acontecimento imprevisto. Então, é algo que aconteceu, que a gente não conseguiu prever. Ah, hoje de tarde eu vou sofrer um acidente. Né? Então, é algo imprevisto. É um acontecimento infeliz que resulta em ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria ou ruína. Todo acidente de trabalho, por mais leve que seja, ele deve ser comunicado à empresa, que deverá providenciar a abertura de uma comunicação de acidente de trabalho, chamado de CAT, no prazo máximo de 24 horas. Esse documento é de obrigatoriedade legal. Então, toda empresa, pessoal, dentro dela, possui um setor de segurança de trabalho. Então, qualquer tipo de acidente, eu resbalei na escada da empresa, eu tenho que comunicar o meu chefe vai me mandar para o ambulatório, enfim,
Porque assim, se amanhã eu tiver dores nas costas ou aparecer algum tipo de mancha, né, de batida forte que venha prejudicar, a empresa tem que ficar sabendo. Não, realmente, a Gisele ontem caiu da escada, bateu, enfim. Então, por mais leve que seja, que não tenha acontecido quebrado, nada, cortado, tem que ser avisado a empresa. A empresa vai fazer essa comunicação de acidente de trabalho. Por quê? Porque senão daqui a pouco eu caí esse tombo, não dei bola pro tombo. Daqui 15 dias, 10 dias, eu tô com uma lesão em alguma parte ali do meu corpo que justamente é onde eu bati, né? Como que eu vou chegar para a empresa e vou dizer assim, não, faz 15 dias que eu caí ali na escada, né? Então tem que avisar qualquer mínimo acidente que tiver, a gente tem essa obrigação de avisar a empresa. E dentro da empresa, né, tem que ser comunicado também. Então, o artigo 139 da legislação brasileira diz o seguinte: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho, seja ela permanente ou temporária. Então, isso é o que a lei diz. Classificação dos acidentes de trabalho. Prestem muita atenção nessa parte, porque o exercício de hoje e o exercício da próxima aula vai ser sobre isso. Então, prestem muita atenção, voltem nesse vídeo se precisar, peguem a apostila depois para vocês também estarem conferindo. Então, existe uma classificação dos acidentes de trabalho. O primeiro deles é o acidente sem afastamento, é aquele que a pessoa pode trabalhar normalmente no outro dia. Então, ele causa sequela ao trabalhador, mas permite que ele volte a trabalhar sem necessidade de afastamento. O que é afastamento? É o atestado médico. Aí tem o acidente com afastamento. Então, esse é quando o trabalhador é levado a se afastar do trabalho, necessitando de algum atendimento especializado. Nesse caso de acidente com afastamento, ele pode ser, além de um acidente com afastamento, ele pode ser incapacidade temporária, que significa que a pessoa poderá ser afastada do trabalho por um tratamento, prestem atenção, por um período inferior a 1 ano. Quando é incapacidade parcial permanente, ele provoca redução parcial e permanente para o trabalho, cujas sequelas se prolongam por um período maior de 1 ano. Por exemplo, perda parcial de um membro. Então, eu tenho aqui a minha mão. Eu perdi um dedo da minha mão, 2 dedos da minha mão, né? Então, eu tive uma perda parcial do membro. Então, eu tenho a mão, eu perdi um dedo, é uma perda parcial. E lá no diagnóstico, eu precisei ficar afastada da empresa por 1 ano, ou 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, enfim, tá? Então, isso é um acidente com afastamento que causou incapacidade parcial permanente. A incapacidade permanente total é quando eu tenho a perda total da capacidade de trabalho. Por exemplo, eu perdi um braço, perdi uma perna, perdi as 2 pernas, né? Vocês vão ver que esse módulo, o início dele, ele é bem trágico, tá? Ele é bem para assustar mesmo, mas é que é a realidade. Então, a professora tem que falar a realidade. E o último caso de acidente de trabalho com afastamento é quando a pessoa morre, né? Aí sim ela é afastada literalmente do trabalho. Então, isso é o que a lei classifica, tá? Aí, depois que eu sei a classificação do meu acidente, do meu tipo de acidente, eu vou avaliar a situação do acidente. Então, são chamados os elementos do acidente de trabalho. Dentro desses elementos existe o agente, que é o objeto, ou a ferramenta, equipamento, a máquina, ou a substância que provocou o acidente. Segundo, eu tenho que saber parte do agente, qual a parte daquele objeto, daquela ferramenta, daquele equipamento que realmente causou a minha lesão. Por exemplo, o cabo do martelo. O agente vai ser o martelo. O cabo do martelo é a parte do agente, por exemplo, o cabo do martelo se soltou e bateu no meu olho, fiquei cega. Bem trágico.
Então, qual é o agente do meu acidente? O martelo. Qual é a parte do agente? O cabo do martelo, que foi o que ocasionou exatamente a minha lesão. Condição insegura é quando existe uma condição física ou mecânica existente no local que levou ao acidente. Por exemplo, o cabo do martelo estava solto. Isso é uma condição insegura. Ou eu enrosquei o meu braço numa máquina e a máquina estava sem a proteção. Isso é uma condição insegura, não fui eu que causei o acidente. Tipo do acidente é a forma ou o modo de contato entre o agente e o acidentado. Nesse caso, pessoal, o tipo de acidente ele é com afastamento ou sem afastamento, tá? Ato inseguro é a violação do procedimento seguro pelo trabalhador. Por exemplo, eu ia fazer uma manutenção num prédio e eu não usei o cinto de segurança. Isso é um ato inseguro. Eu causei o acidente porque eu sabia que eu tinha que ter usado o meu equipamento e não usei. Eu tinha a condição, mas não usei. Então, é um ato da pessoa, quando o trabalhador não usa o equipamento de proteção. Fator pessoal de insegurança é quando o trabalhador tem alguma deficiência, alguma alteração psíquica, mental, que vai fazer com que ele não tenha noção do que ele está fazendo. Então, por isso, muito cuidado também se a gente tenha pessoas que fazem parte da inclusão dentro da empresa, para a gente saber o que ela pode fazer, né? Ou no que eu posso colocar ela para trabalhar. Causas do acidente, então, ou a condição insegura, por exemplo, equipamento sem a proteção, ou o ato inseguro, que eu não usei o equipamento necessário para a minha proteção. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, olha, algumas fotos de acidente de trabalho. Aqui é por acidente de trabalho com eletricidade. Então, aqui é um choque elétrico, tá? Que ele causou aqui, boa parte do corpo da pessoa tá queimada, né? Olha só. Então, isso aqui é um acidente por eletricidade. Não comam carne nos últimos 2 dias, né? Vão ficar meio traumatizados. Aqui também é com eletricidade, veja, o cara tá fazendo uma manutenção, ele tá com bota, ele tá com macacão, ele tá com o capacete, mas na mão dele tinha um anel. Então, olha só o que aconteceu com o dedo dele, porque o metal com a eletricidade, ele puxa a eletricidade. Então, você tem que tomar cuidado, não, né? Se você está todo equipado ali com capacete, com bota, com tudo, só que a mão do cara tinha justamente algo que puxava a eletricidade e ele devia estar sem luva. Bem triste também, né? Então, por exemplo de acidente. Eu vou dar esse exemplo para vocês, porque a atividade de hoje é justamente isso que vocês vão ter que fazer. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. João era funcionário de uma madeireira, trabalhava no corte de madeira na fabricação de portas. No dia 25 de agosto, sem a luva de proteção, ao colocar a chapa de madeira sobre a serra, enroscou a mão direita e o seu dedo indicador foi amassado. O funcionário foi levado ao hospital, onde ocorreu a amputação do dedo. O funcionário ficou afastado de suas atividades por 22 meses. Esse é o acidente, ok? Aí aqui eu vou classificar ele. Tipo de acidente, com afastamento. Qual foi o tipo do afastamento dele? Incapacidade parcial permanente. Elementos do acidente. O agente é a serra e a parte do agente é a lâmina da serra. Então, o agente todo foi a serra, mas o que causou exatamente ali a amputação foi a lâmina da serra. Causa desse acidente, desse modelo, desse exemplo que eu tô dando. Ato inseguro, porque lá na minha historinha fala que ele estava sem a luva de proteção. Então, ele tinha a luva e ele que não usou. Pessoal, qual é a atividade que vocês vão ter que fazer sobre esse conteúdo na primeira aula? Vocês vão criar e vão representar em forma de desenho uma situação de acidente de trabalho e vão identificar quais são os elementos desse acidente. Eu quero a historinha do acidente, então, fulano de tal trabalha não sei aonde, né? A historinha, igual que a professora criou ali, tá? Aí vocês vão identificar
Quais são as características desse acidente? Aqui, ó, tipo do acidente, os elementos do acidente e as causas. São 3 coisas que você tem que identificar. E vão fazer um desenho desse acidente, tá? Façam isso numa folha A4. Podem fazer de um lado o desenho e do outro lado a historinha do acidente com os elementos do acidente, ok? Tipo de acidente, os elementos e a condição, se foi uma condição ou se foi um ato inseguro, ok? Pessoal, usem a apostila de vocês para vocês lembrarem o que é cada coisa. Voltem no vídeo se for preciso, se fica mais fácil para vocês. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios que eu vou mandar para vocês, vários exercícios ali com historinhas de acidente para vocês estarem identificando. Então, a importância de vocês prestar atenção, assistir novamente o vídeo, olhar na apostila, tá? Se tiverem dúvida, me chamem, podem me chamar, prof, quero fazer isso, tá certo assim? Eu vou estar orientando vocês sem problema nenhum. Ok, pessoal? Assim que chegar as apostilas, eu aviso vocês para como que a gente vai estar entregando. Enquanto isso, vão assistindo no vídeo, os slides a professora está passando aqui justamente para ajudar vocês. E consultem a apostila que eu vou estar mandando novamente ela ali pelo grupo também. Certo, pessoal? Um beijo grande e até a próxima aula!